Olá, olá, meus queridos. Olha só, eu não tive tempo de gravar o vídeo da semana passada antes. Semana passada foi bem intensa aqui na Pós e final de semana eu tive que ir a Goiânia para uma reunião. Passei um bom tempo aí no aeroporto, então não sobrou tempo hábil para eu gravar. De forma que eu tô gravando o vídeo agora. Tá bem frio aqui em São Paulo. Eu tô com duas blusas. Vocês nunca me viram agasalhada, né? Estou com duas blusas, eu tô aqui com cobertor. Tive um tempinho agora, um intervalo aqui nas aulas, e aí eu disse, vou aproveitar e gravar. Bom, o tema da semana passada era sobre a comunhão dos santos. Nós vamos ver isso no Catecismo da Igreja Católica, número 946. Depois de ter confessado a Igreja Santa, a Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do artigo precedente, que a igreja é, senão, a assembleia de todos os santos. Portanto, a igreja é a comunhão dos santos. A igreja e a comunhão dos santos, elas estão intimamente ligadas. Ela expressa que todos os membros da igreja, no céu, no purgatório, na terra, estão unidos em Cristo. A base bíblica, a base bíblica para a comunhão dos santos, ela se apoia no fato de que a igreja é o corpo de Cristo. Isso nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Isso significa que, embora nós estejamos em estados diferentes, céu, purgatório e terra, nós estamos permanentemente unidos. Romanos, capítulo 12, versículo 5 vai dizer: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Os santos nos céus apresentam a Deus a oração dos fiéis na terra. João, capítulo 15, versículo 5. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Unidos a Ele, permanecemos unidos uns aos outros. Estes textos, eles nos mostram que a morte não rompe a comunhão com Cristo, em Cristo. Pois que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, nos ensina São Paulo. As dimensões desta comunhão dos santos. Quais são essas dimensões? O Catecismo da Igreja Católica, vocês abrirem lá entre o 947 ao 949, vocês vão ver que ele apresenta 3 dimensões da comunhão dos santos. A primeira é a comunhão das coisas santas. Tudo o que a igreja possui, grava bem, tudo o que a igreja possui pertence a todos. A Eucaristia, os sacramentos, os carismas, as graças espirituais. O que cada um possui é comum a todos. Tudo que é bom em nós é comum a todos nós. A segunda dimensão que o catecismo apresenta é a comunhão das pessoas santas. Todos os que estão unidos a Cristo partilham mutuamente suas orações, seus méritos e seus sofrimentos. A terceira dimensão é a comunhão entre os três estados da igreja. A igreja triunfante, que é a igreja dos céus, os santos que estão no céu e que intercedem por nós. Isso nós vamos ver Apocalipse 6, versículos 9 ao 11. E depois nós vamos ter a igreja padecente,
qual é a igreja padecente? É a igreja que está padecendo. Qual é a igreja que está padecendo? A igreja que está no purgatório. Nós intercedemos daqui da terra por aqueles que se purificam no purgatório, conforme 2 Macabeus 12:45. Importante gravar esta parte porque é onde os evangélicos nos contestam muito, mas nós não temos culpa se eles tiraram um livro da Bíblia, na verdade. E por fim, a igreja militante, que é o terceiro estado. Então, a triunfante, a igreja está no céu, a padecente, a igreja que está no purgatório, e a militante, a igreja que está na terra. Nós vivemos aqui a caridade e nos sustentamos uns aos outros. Então, aí, as três dimensões: comunhão das coisas santas, comunhão das pessoas santas e os três estados da igreja: igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante, tá certo? Por fim, vamos ver aí o que nos diz a tradição e o magistério da igreja acerca da comunhão dos santos. Santo Agostinho vai dizer que toda a igreja, desde Abel até o fim dos tempos, é um só homem que cresce e se desenvolve. Então, é uma única igreja, nós somos um só corpo, um só. Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, vai dizer que enquanto não chega o Senhor, alguns dos seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminado esta vida, se purificam. Outros, enfim, são glorificados. Todos, porém, estão unidos na mesma caridade de Deus e no próximo. Vê que o Concílio Vaticano II, no Migênio, ele vai estar falando das três igrejas, os três estados: a igreja triunfante, padecente e militante. Onde nós podemos, então, concluir o quê? Nós podemos concluir que a comunhão dos santos é a certeza de que nós estamos unidos a Cristo e a todos os fiéis, vivos e falecidos. Creio na comunhão dos santos, creio que estou unida àqueles que já partiram, que estão lá no purgatório se purificando, e àqueles que estão lá no céu. Estamos todos juntos. Nós rezando por eles, eles intercedendo por nós. Participamos espiritualmente de todos os bens da igreja, porque somos um só corpo. Podemos rezar um pelos outros, recebendo auxílio também dos que já estão lá no céu. Não esqueçam que os santos intercedem por nós nos céus. Como resume muito bem, Catecismo da Igreja Católica, número 960. A igreja é esta comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Amém? Lá mais para o finalzinho da semana, sexta, provavelmente ou sábado, eu devo gravar a respeito da remissão dos pecados. Até lá vai colocando aí no nosso grupo o que você pensa a respeito da comunhão, da remissão dos pecados. Mas dá um joinha nesse videozinho aí, tá certo? Dá um joinha, dá um ok, sinalizando que você assistiu e se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Amém? Beijo em todos vocês, salve Maria, que viva Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.